Ok, já começou. Tá bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Vamos dar início à AGE, Assembleia Geral Extraordinária. Eu gostaria de indicar o Henrique para presidi-la. Alguém mais gostaria de se candidatar? Então fica o Henrique como presidente. Apoiado a indicação. Ok. Apoiado. Então, vamos iniciar com a leitura do edital de convocação, tá? O presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, Credfisco, CNPJ 04546162, NIO contrário 80, no uso das suas atribuições legais estatutárias, convoca os 850 associados em condições de votar para se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, na sua sede ou na plataforma digital do credfisco.com.br, no dia 30 de dezembro de 2022, obedecendo os seguintes horários e quórum para sua instalação, sempre no mesmo local. Primeira convocação, 16 horas, com presença de 2/3 dos associados. Segunda convocação, 17 horas, com a presença de metade mais um dos associados. E em terceira e última convocação, às 18 horas, com a presença de 10 associados, no mínimo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia. Olha isso um pouquinho, Valério, por favor. 1. Deliberar sobre a incorporação da Cooperativa de Crédito Mútuo de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, Credfisco, pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sertão de Minas Gerais Limitada, a Cicobi Sertão Minas, CNPJ sob o número 01667352, NIO contrário 68. Endereço Rua Antônio Nascimento, 179, Centro, Pirapora, Minas Gerais, 739-270-000. Item 2. Escolher os nomes da comissão mista, cujo objetivo é elaborar os estudos necessários à efetivação da incorporação da Cooperativa de Crédito Mútuo de Servidores Públicos do Estado de São Paulo pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sertão de Minas Gerais, Cicobi Sertão Minas, sob o CNPJ 01667352, NIO contrário 68. Então, iniciando, a deliberação, eu vou falar rapidamente quem que é essa cooperativa, tá? Eu vou compartilhar aqui, tá, Valéria? Tá. Compartilhou? Vocês estão vendo a tela? Sim. Tá. Então, vamos lá. Essa cooperativa é do sistema Cicobi, tá? Então, aqui está o site dela, Cicobi Sertão Minas, né? Tem aqui a explicação de quem que é a Cicobi, né, etc., né? E quem que são a Cicobi Sertão Minas e as unidades, né? O mais importante. Eles têm hoje uma sede que fica em Pirapora. Pirapora é no norte de Minas, próxima à cidade de Montes Claros, uma cidade maior ali no norte de Minas, né, onde fica a sede deles. Eles têm mais 5 unidades, cidades próximas ali. Tá? Eles têm intenção de ampliar as suas agências, né, as suas filiais, né, e São Paulo, para eles, seria o principal destino, né, vamos dizer assim, saindo de Minas Gerais. Né? Então, isso aqui são agências, tá, que fazem parte desse grupo. E eles gostariam de ter uma 7ª agência, que fica na cidade de São Paulo. Né? A gente fez algumas conversas preliminares de apresentação, né, apresentamos a Credfisco, né, eles apresentaram também por cima aqui com o sistema Cicobi, né, nada que não tenha na internet, tá? E a conversa se pautou nesse sentido. Alguns dados deles, tá, importantes, comparando com a Credfisco. O primeiro, pela informação, né, o ativo total deles, eles estão em 251 milhões de ativo. Só para se ter ideia, isso daí dá entre 16 e 17 vezes maior que a Credfisco, tá? Então, eles são consideravelmente maiores que a gente. E número de associados hoje, eles têm 28 mil associados. A gente tem por volta de 800, né? Então, quase 30 vezes aí também maior que a gente tendo associados. Eles têm uma pequena diferença em relação a gente, que é a questão da livre admissão, né? Enquanto a Credfisco, ela
no seu estatuto permite somente servidores públicos estaduais, né? Eles permitem qualquer pessoa de chegar no balcão e abrir uma conta, né? Inclusive servidores públicos estaduais. Então, para eles, nesse sentido, para a gente, nesse sentido, seria a única diferença que poderia ter mais pessoas também fazendo parte da cooperativa. Eles têm o interesse de mudar o nome da cooperativa, tá? Eles manifestaram interesse em colocar, não se sabe ainda, né? Mas seria algum nome que faça referência ao estado de São Paulo, ao estado de Minas, né? Para tentar dar uma ampliada no leque, tá? E eles trabalham com muitos mais serviços que a Crédito Fisco hoje, né? A Crédito Fisco está trabalhando basicamente com RDC consignado, empréstimo pessoal, né? Eles têm, além de conta corrente, eles têm cartão de crédito, né? De algumas bandeiras, cartão de crédito Black, Platinum, etc. Cartão de débito também. Eles têm outros serviços que os bancos, a gente costuma ver em bancos, né? Aqueles serviços seguros também, né? Acho que previdência privada também. Então, eles têm alguns serviços a mais aí que hoje a Crédito Fisco não tem, né? Então, em linhas gerais, são esses os números e o que é cooperativa, tá? Então, voltando aqui para o edital de convocação, a gente tem essas duas questões aqui, 2 pontos para deliberar, né? O primeiro, a gente vai perguntar se a gente concorda, né, em avançar essa incorporação. Lembrando que essa aqui é uma primeira GE, né, na qual a gente tem que concordar ou não. Se a gente concordar, a gente vai formar uma comissão mista na qual a gente vai estudar, né, os números deles e eles os nossos, né, para aí se de fato é isso mesmo, né, aí a gente faz uma segunda GE, que é a GE conjunta, né, parte da Crédito Fisco e parte deles, que aí a gente volta conjuntamente se realmente é isso mesmo, o trabalho da comissão mista gera um relatório, vamos para frente. Aí é o momento que, se for aprovado, a gente manda para o Banco Central, ele homologa, e aí tem aquele processo de extinção do CNPJ da Crédito Fisco para ser incorporado por essa outra cooperativa. Tá? Então, sei, alguém tem alguma pergunta, alguma questão antes da gente deliberar? Eu perguntar, os créditos que nós temos que estão sob júdice, esse recebimento futuro, tem alguma informação a respeito disso? Pelo que a gente já conversou, tá, com os advogados, direitos e deveres, né, que incorpora. Então, se tem alguma com direito futuro para receber, quem vai receber isso é o CNPJ da cooperativa que incorporou, tá? Assim como se tiver algum dever hoje da Crédito Fisco que apareça daqui 6 meses, por exemplo, né, depois da incorporação, uma questão judicial, etc., quem também assume é a própria incorporadora. Obrigado. Eu tenho uma pergunta sobre o edital. Até mandei para a Valéria. Por que o número de associados está diferente dos outros editais? Você diz o quê? 850 onde? Aqui, deixa eu ver. Aqui? Tá falando os 850 associados, é isso? Leoneide? Normalmente é o número de associados que a gente tem até aquela data, né, Henrique? Porque provavelmente Sim, teve sim. algumas baixas e tudo mais. É isso, Leoneide, que você quer saber? Porque na outra reunião tinha um número diferenciado desse. Por isso que eu Não, estou na última perguntando. reunião era 850 também, tá? Como ela foi feita em Olha. novembro, tá? Faz um mês atrás, se não me engano, é o mesmo número, tá? A gente teve algumas baixas agora em dezembro, mas não foram contabilizadas ainda. É isso. Se não me engano, eu sempre vi 950. Até nos relatórios mesmo, compara para ver o número de participação. Mas, enfim, isso é... Eu acho que nunca chegou a 900 nos que eu participei, não. Acho que é. Mas aí é questão de verificar se for o caso. Tá, mas perfeito. é o que consta, inclusive, nos relatórios de auditoria para convergir para número de participantes e reclamar, né? Ok. Mais algum ponto sobre os 2 itens aqui? Tá bom. Não. Pessoal, então, assim,
Sobre primeiro item, vou ler novamente, tá? Deliberar sobre incorporação da cooperativa de crédito mútuo servidores públicos do Estado de São Paulo, Crédito Fisco, pela cooperativa de crédito de livre admissão do Sertão de Minas Gerais, Cicobi Sertão Minas. CNPJ sob o número 01-667-352, meu contrário, 68. Endereço Rua Antônio Nascimento, 79, Centro Pirapora, Minas. CEP 39-270-000. Quem concorda, por favor, levante a mão. Bom, para mim aqui está, assim, eu vou perguntar, porque às vezes a pessoa não está escutando. Felipe, Leoneide e Coutinho, Marcelo Coutinho. Pedro Rosário levantou a mão também. São 10, Minuto, então. eu apertei para subir aqui, não subiu, não? Bom, Agora subiu. Somente a Leoneide não levantou a mão. O seu voto Eu levantei sim. Então, Tá, tudo levanta. bem. Tá, então Então, tudo bem. Levantei sim. são 11 Perfeito. votos, né? Então, Valéria, registra para mim, por favor. Sim, 11 votos, né? A favor? Isso. Pessoal, só uma questão aqui. Eu acho que eu acabei não comunicando, tá? Mas o secretário da reunião hoje é o Marcelo Coutinho, tá bom? Aprovado. Perfeito. Vamos para a segunda pergunta. Vamos baixar a mão todo mundo, por favor? Tá ouvindo, Henrique? Seguinte, assim como a gente fez outra vez também, né? A gente tem que escolher, por parte da Crédito Fisco, 3 pessoas para compor a comissão mista, né? Então, eu vou ler o item aqui e vou falar o nome das 3 pessoas, tá? Sugestão. Item 2. Escolher os nomes da comissão mista, cujo objetivo é elaborar os estudos necessários à efetivação da incorporação da cooperativa de crédito mútuo dos servidores públicos do Estado de São Paulo, Crédito Fisco, pela cooperativa de crédito de livre admissão do Sertão de Minas, Cicobi Sertão Minas, CNPJ 01-667-352, meu contrário, 68. Eu vou colocar os nomes aqui das 3 pessoas pela parte da Crédito Fisco, que vai ser Felipe da Silva Munhoz, Henrique Lima Leite e Valéria Abid. Tá? Esses 3 nomes. Quem concorda com esses 3 nomes, por favor, levante a mão. Ok, Felipe, você já votou ou 10 não? votos? Eu levantei a mão. Tu consegue ver se a minha mão está levantada? Sim, Ricardo, tá. Sua mão tá Sim. levantada. Só do Felipe que não, né? E eu não posso votar, certo? Então, são Certo. 10 votos a favor? 10 votos, o Felipe abstenção. Eu continuo dizendo que precisa ter pessoas do conselho, não só a direção. Ok, vamos registrar isso também. O Felipe votou, Valéria. Ok, 11 votos, então. Então tá, os 2 itens foi por unanimidade, certo, Valéria? Henrique, me Sim. permite uma... Pois a minha Ah, abstenção. não. O Luiz não votou, é isso? O Luiz está com a mão abaixo, não levantou a mão. Eu havia votado. Ah, então tá, vou considerar Acho aqui. que Ah, nesse agora apareceu, foram tá bom. votos e aí eu baixei, tá bom? Tá bom, beleza. Me permite fazer uma sugestão, Henrique? Claro, por favor. No item 1, seria bom que constasse, eu até tentei falar, mas acho que o meu áudio não funcionou, total de pessoas a favor, né? Total de abstenção e total de pessoas contra. Era bom deixar bem registrado isso para não ter dúvidas. Tá, Ricardo, no primeiro item foi unanimidade, todos votaram a favor. Então a Valéria vai registrar ali as 11 pessoas, tá? Então, No pronto. segundo item, a Leoneide, ela
ela falou algo aqui que, apesar da mão dela estar levantada, a Leoneide está se abstendo, né, Leoneide, segundo item, é isso? Sim, e justifico que não Ok. só a diretoria deveria participar dessa comissão, é o mesmo voto da anterior, que deve o conselho participar, principalmente o fiscal, mas enfim, quem sou eu no jogo do bicho? Não, ok, vamos registrar isso sim, na ata. A Leoneide, nesse último, a Leoneide, Valéria, se absteve. Sim. 10 com uma abstenção da Leoneide. E a Isso. recomendação, né? Que ela colocou. Tá. E nenhum É, voto contra. Eu acho que não é nem recomendação, é observação. Eu não recomendo nada. perfeito. Gente, então, já deliberamos sobre os 2 itens, tá? A partir da próxima segunda, então, já vai começar os trabalhos, tá? E seria isso. Felipe, não sei se quer falar alguma coisa? É isso mesmo. A partir de segunda-feira, ano novo, a gente começa já a fazer o trabalho com a cooperativa de Minas. E tentar fazer o melhor trabalho possível, né? Sem dúvidas. Então, gente, eu encerro aqui, tá? A nossa GE foi rápida hoje. E agradeço a todos. Desejo aí um feliz ano novo. Tá? Agradeço a presença aí. Eu sei que hoje não era um dia tão fácil para todo mundo, mas compareceram. Tá? Muito obrigado e até mais. Ok, obrigada igualmente a todos. Tá, Bom ano feliz ano novo. Ano novo, pessoal. Um abraço. Tchau, Hoje, tchau. Obrigado a boa todos noite. aqui por participarem. Feliz Bom ano ano novo novo, para bom ano todos. novo. Saúde. Tá. Saúde, é o que Parabéns a interessa. todos e feliz ano novo. Tchau, tchau. Obrigado igualmente a todos. Obrigada, igualmente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.